Olá, bem-vindos a mais um podcast AgroConecta. Eu sou o Marcos Barbosa Ferreira e a nossa intenção é discutir o agronegócio de uma forma bastante acessível para todos. O podcast AgroConecta é uma ação do mestrado em agronegócio sustentável da Uniderp em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e com a participação dos cursos de comunicação e agronomia. E hoje estamos aqui junto com o professor pesquisador da Embrapa de Campo Grande, também, né? O professor Valdemir Laura. Bem-vindo, professor. Obrigado pela oportunidade. Opa. E a gente vai falar de um assunto bem legal, ILPF. Muita gente conhece, muita gente nem ouviu dizer, e vamos... Só que antes eu vou fazer uma provocação, Valdemir. Vamos lá. Sustentabilidade, agronegócio sustentável. O que é sustentabilidade? Ou assim, até mais apertado mesmo. Por que o agro ele tem que ser sustentável? Não só o agro, mas todos os sistemas de produção têm que ser sustentáveis. Existem várias, se a gente puxar, tem um monte de definição de sustentabilidade, mas tem uma que a gente pode deixar de uma maneira mais clara, assim, aquilo que não é sustentável não se mantém. Né? Então, o que não é sustentável não se mantém. Se você está empinando uma pipa e ela não se sustenta, a pipa vai abaixo. Então, sustentável tem que se manter. Então, o agronegócio, para alimentar o mundo por mais 50, 100, 200, 300 anos, ele tem que ser sustentável, porque senão ele vai esgotar os recursos disponíveis e vai faltar lá na frente. Então, nós temos que produzir com sustentabilidade. E ela muitas vezes, quando se fala em sustentabilidade também, professor, a primeira ideia que vem é o sustentável ambiental. Mas a sustentabilidade ela tem que ser ambiental, econômica e social. É uma tríade, um tripé. Então, o agronegócio, a agroindústria tem que ser sustentável nesses três linhas: ambiental, econômico e social. Ótimo. Esses dias, no outro participante, ele falou uma coisa muito interessante. A terra é um bem findável, né? Ninguém vai produzir mais terra, uma segunda terra. E a sustentabilidade, então, ela está naquele você não perder aquilo que você tem, produzir e produzir mais, né? E produzir em mais. pequenas áreas. Cada vez mais. Nas aulas do nosso mestrado, um dos assuntos que a gente discute é a ampliação das terras agricultáveis. Lá por 1300 e pouco, 1400, na Idade Média, a Europa tinha fome, tinha uma superpopulação e não tinha alimento para todo mundo. Eles descobriram a América, um continente. Então, 10, 15, 20 vezes maior que a Europa. Então, ampliou muito a área de produção. Hoje, a gente não tem. Eu brinco com os alunos, né? Hoje a gente vai plantar no fundo do mar, ou em Marte, ou na Lua, porque não tem mais onde plantar. E o que acontece, professor? Muitas vezes, as áreas que são agricultáveis, elas estão sendo perdidas, porque não se produz com sustentabilidade. Então, tem desertificação, tem erosão, tem salinificação, tem formação de vossoroca. Então, a área de produção é limitada e a população está aumentando. Né? Então, nós tínhamos, em 1950, 3 bilhões de habitantes, em 2006, em 2050, 9. Então, nós vamos ter triplicado a população e a área de produção de alimentos, energia, fibras, bens e serviços, né, que vem do agro, ela é a mesma ou um pouquinho menor. Hoje, que a gente tem área para expandir um pouco a agricultura, é só na África, em algumas regiões da África. Mas a África ela tem uma instabilidade política muito grande. Então, as grandes empresas do agro, são temerosas em investir em países com instabilidade política e econômica. Excelente. Bom, então a gente tem aprendido a pegar uma área que outrora falava que não dava nada. Exemplo, nosso Cerrado, né? Sim, sim. O Cerrado, a gente tem uma evolução do Cerrado de 1970 para cá. Sim, isso. Quando uma embrapiana, né? A doutora Doberheiner, ela trabalhou em domar a soja, para a soja ser produzida nesse areião que a gente tem. Mas mesmo assim, essa areia era areia, né? De uns tempos aí, ela começou a ser agricultável. Sim, sim. Não é isso? E aí a gente está produzindo mais, numa área menor, ou na mesma área, né? Mais numa área menor. Tem alguns dados da pecuária, que a pecuária brasileira, nos últimos 50 anos, ela se mantém mais ou menos estável, ou com acréscimo de 5%, 10% de produção de carne. E a redução de área de pastagem foi de mais de 25%.
E continua produzindo carne. Igual ou mais, e carne com melhor qualidade. Então, tem genética envolvida nisso, muito trabalho, muita pesquisa, né, dos institutos, da própria Embrapa. Tem pastagens melhores, mais produtivas. Tem a construção da fertilidade do solo. A física a gente não mexe do solo, mas você consegue construir a fertilidade do solo. Foi essa que dominou os cerrados, né, a ocupação dos cerrados. E tem um outro assunto que a gente aborda, é que houve a expansão, né? Talvez eu vou até adiantar o assunto, professor, mas eu brinco, né? Dizendo o seguinte: o início da agricultura brasileira, com a ocupação portuguesa, a parte do litoral, foi uma expansão horizontal, né? Que houve essa expansão, a ocupação foi derrubando floresta e ocupando. Então, é a primeira fase de ocupação horizontal. Aí, de 1980, 75 para cá, teve a ocupação vertical, que é a integração, o plantio direto e integração lavoura-pecuária, né? Duas safras no mesmo ano, soja no verão, milho ou trigo no inverno. Então, nós passamos a ocupar uma área, tornar ela produtiva o dobro. É o efeito chamado poupa-terra. Numa área a gente produz o dobro, uma safra de verão e uma safra de inverno. E agora, né, que nós vamos chegar lá no ILPF, com o assunto da nossa conversa aqui, né, vai ser, eu brinco, né, vai ser a ocupação tridimensional, porque você tem a lavoura de verão e de inverno, ou a lavoura e a pecuária, e mais a árvore. Então, é a evolução da agricultura nesse sentido. Por isso que a gente consegue produzir cada vez mais com a mesma área ou com menos área. E isso é um fator de sustentabilidade. Isso já entramos, mas vamos continuar entrando mais ainda no LPF, com certeza. E isso é interessante você ter falado. Antigamente a gente ouvia falar, não, essa terra aqui dá soja, não, essa terra aqui dá milho, essa terra aqui dá trigo. Mas era só uma lavoura e a maior parte do tempo ele ficava descansando, né? Isso. Hoje não. Não. Aí entra na integração, né? Você vai integrar. Vamos já entrar no LPF, a gente volta para o assunto ABC daqui a pouco. Sim, vamos lá. Então, o LPF é você fazer integração. Então, a gente começa o nome. Integração LPF. Lavoura, pecuária, floresta. E nada mais é do que o sistema agroflorestal, que é aquela base que os nossos indígenas, os povos originários faziam de coleta, e onde você tinha árvores, frutas, eles cultivavam mandioca, cultivavam milho, que são plantas aqui da América, né? Então, hoje a gente está voltando para isso, para um sistema integrado. O ILPF, a gente tem, é o sistema mais simples, porque você tem uma árvore, todos os ILPF tem que ter uma espécie arbórea. Então, no caso, a gente usa, por vários fatores, que a gente pode até, caso seja de interesse, vir um dia falar só de eucalipto aqui, né, do ILPF. É bom. Mas a espécie arbórea é mais utilizada por uma série de vantagens. Então, você tem uma espécie arbórea, tem uma lavoura, que ela pode ser temporária ou permanente, e tem um pasto, um capim que vai entrar. Então, você obrigatoriamente, no sistema, né, que é um agro-silvopastoril, pode ser, tem várias definições, né, tem que ter uma espécie arbórea. E o segredo é saber quantas árvores colocar, para não colocar de menos nem de mais. Né? Boa. Mas ela pode ser, então, ILF, integração lavoura, floresta. Ela pode ser integração pecuária, floresta. Ou integração lavoura, pecuária. Então, como seria? Em cada momento, a floresta lá. Aí no momento entra a lavoura, depois a pecuária, como que funciona isso aí? Sim, tem um sistema que aí não dentro da classificação, ele tá como ILPF no geral, que é o lavoura-pecuária, só que ele não tem floresta, mas na classificação geral, como é a integração lavoura-pecuária-floresta, que é esse sistema que você cultiva soja no verão, é uma soja precoce, colhe a soja, semeia milho, tipo sistema Barreirão, Santa Fé, milho com capim, colhe o milho, você tem um pasto de excelente qualidade. Alto teor de proteína, no inverno, abril, maio, um excelente pasto novo. Excelente. O gado vai pastar maio, junho, julho, meados de setembro, você tira o gado, forma uma massa, aplica herbicida de seca e faz o plantio direto em cima dessa área. Volta a lavoura. Volta a lavoura. Então é lavoura pecuária, não entrou floresta. O ILPF, obrigatoriamente, né, o floresta tem que ter uma espécie florestal. Só que para você poder entrar com os animais nessa área, precisa de um tempo para que os animais não quebrem essas árvores, né? Porque são árvores, você coloca uma muda de 20, 30 centímetros lá. Né? Se soltar um boi, ele pisou em cima, já era essa muda. Né? Então você precisa de um tempo para poder deixar essa árvore crescer. Normalmente, a gente trabalhando com eucalipto, é 1 ano e meio, 14 meses, 15, 16, 18 meses, 1 ano e meio, mais ou menos. Né? Porque essa árvore vai estar com 6, 7 metros e com 6 a 8 centímetros de diâmetro à altura do peito, que é chamado de DAP. Com essa altura do peito. Diâmetro, altura do peito. Ele é medido a 1,30 m de altura, é padronizado. 6 a 8 centímetros, que é quando o gado não quebra mais essa árvore.
Então, para esse período, 14, 16 meses, o que a gente faz normalmente? Você semeia a cultura de verão, outubro, novembro, né? Mais comum agora com essas mudanças, novembro. Né? Janeiro, você faz o plantio das árvores, no espaçamento que você definiu. Vai colher, eu estou falando de safra de verão, soja, né? Sim. Pode ser alguma outra coisa, mas pensando em soja. Você colhe a soja final de fevereiro, março, pode fazer uma lavoura de milho, de sorgo, continua a floresta lá. Você colhe esse sorgo, você pode fazer uma segunda safra de soja nessa área. Enquanto a árvore está crescendo. A árvore está crescendo. Então, em novembro, dezembro do ano seguinte, vai ter um ano as suas árvores. Elas vão estar com 4, 5 metros de altura. E aí você faz uma segunda lavoura de soja e já pode fazer, na colheita de soja, de novo um sistema Santa Fé ou Barreirão, né, que é o milho semeado junto com o capim, ou semear o capim direto. Então essas árvores vão estar com 18 meses por aí, e aí entra o gado. E o gado vai ficar nessa área por 8, 10 anos, né? Trocando a boiada a cada ano, né? Senão vai ficar uns torunos aí. Assim, só que é importante esse planejamento que você tem que fazer nesse sistema de LPF, a desrama, que é tirar os galhos laterais das árvores. Porque quando você planta uma floresta pura, que a gente chama de maciço, para celulose, para carvão, você coloca 1.600 árvores por hectare. Elas estão tão apertadas na competição que elas estiolam, né, crescem em altura e elas perdem os galhos laterais. Isso a gente chama de desrama natural. Num sistema de LPF, a gente coloca de 100 a 300 árvores por hectare. Então elas não têm aquela competição intensa entre elas. E aí elas vão formar galhos mais grossos e vão fazer sombra. E aí a gente quer luz chegando no solo também para o pasto crescer, que pasto na sombra não cresce tanto, né? Para manter a taxa de lotação. Então a gente precisa fazer essas desramas, que ela é feita no primeiro ano, segundo e terceiro. Nós estamos com o experimento na Embrapa, que estamos fazendo agora no 10º ano, um desrama. Mas como é uma área experimental, nós tínhamos planejado deixar 12 anos, vai ficar 20, então mudou ao longo do tempo, então a gente mudou a dinâmica. Mas tem que pensar nisso também, né? Isso é muito legal, porque você estava falando, a gente está visualizando aqui o boizinho pastando lá, claro, depois do processo de crescimento, né? Então, a gente ouve falar muito em ambiência. Sim. Né, que a ambiência é um dos termos que a gente joga dentro da sustentabilidade. Porque aí o animal ele fica na área de sol, onde o capim cresce e descansa, e tem lugar tranquilo, né, de sombra para descansar. Então você consegue atender, inclusive, um bem-estar animal fabuloso nessa brincadeira aí. Marcos, incrível, né? Sua pergunta. Não foi combinado, né? Mas nós começamos a trabalhar em 2003, então tem 20 anos aqui na Embrapa, no caso de corte, pensando em ambiência. Porque houve 2 eventos distintos no estado. Um foi uma inversão de temperatura, onde morreram mais de 3 mil animais no sul do estado, a fronteira com o Paraguai. Foi recorrente. De frio. Frente fria, né? Frente fria, uma frente fria. E aí, nós começamos a pensar num ambiente para proteger os animais. E mesmo sendo os zebuínos, né, os indianos, né, Bos taurus índicos, que são tolerantes ao calor, porque ele tem o pelo branco, o couro preto, né, ele é tolerante ao calor, mas ele não é camelo, né? Então, assim, a zona de conforto térmico de um zebuíno, a temperatura mínima é 10, então se baixar de 10 ele já arrepia o pelo e para de comer, né, e a máxima é 27. Nós estamos aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Desde julho nós estamos com 30 graus, 32, 35. Hoje está a mais de 35 graus. Temperatura de conforto para o animal a campo não existe. Não existe. Então, a partir do momento que ele atinge a temperatura de conforto térmico, que é 27 graus, o que acontece? Produz mais. Não, assim, a partir acima acima. É o contrário, ele produz menos, porque ele vai gastar energia para manter a temperatura do corpo. Então ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, né? Tenta transpirar, fica aquele boi com a língua de fora lá, né? Fazendo troca de calor, e ele não passa e não rumina. Então você tem perda de produtividade. Então nós começamos pensando exatamente na ambiência, para poder melhorar os índices de produtividade. Dá um guarda-sol, para cada, eu falo guarda-chuva, não, mas é um guarda-sol, ambiência, temperatura confortável. E aí os dados dos nossos colegas de trabalho da Embrapa mostram que num sistema de LPF, a temperatura reduz de 2 a 8 graus. Então, se está 35 hoje aqui, reduzir 8 graus, está nos 27, que é a temperatura de conforto térmico, né? Isso 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Às vezes passa, né? Tem cidades aqui no Mato Grosso do Sul e no Centro-Oeste que chega a 40 graus, 42 graus, né? Então, imagine esse animal. Ele está totalmente
fora da zona de conforto térmico, a gente pensando na ambiência, antes de pensar na sustentabilidade, no sequestro de carbono, na diversificação de produtos, né? A gente começou pensando na ambiência, porque a gente olha pastagens extensas de hectares e hectares, não tem uma sombra, né? E aí você passa, né, nessas épocas de primavera, que às vezes é a época com menos ambiência primavera do que o verão. É uma transição, não está chovendo, está seco. Está seco, o céu aberto e radiação total. Então os animais estão em desconforto térmico. Então nós começamos exatamente pensando na ambiência. E aí depois outros colegas vieram colhendo frutos a partir desse trabalho. Você vê que se a gente deixar aqui só de ambiência, a gente vai falar só disso. Mas não, se falar para cá de leite também, a ambiência é outra história. Na foto clássica, né? Numa cerca que tem eucalipto plantado, cada eucalipto dá uma sombra e cada vaca deitada numa sombra. Isso, e é uma holandesa preta e branca. Preta e branca. Nossa, a foto ela fala por si só. E a zona de conforto térmico do gado europeu é 24. É menor ainda. É menor ainda, E bom, tem até uma perguntinha que eu quero inserir para a gente ir para o ABC, mas você já começou falando do ABC. Mas assim, no frio, que a gente falou do calor, né? Sim. E no frio a floresta retém mais, diminui muito a alteração de temperatura, então os animais estão em LPF, não sofrem o risco que aconteceu de morte nos animais estão lá. Reduz, você minimiza bastante esse risco. Por quê? No sistema LPF você tem uma estabilidade maior, uma resiliência maior. Então no calor a temperatura não sobe tanto e no frio ela não cai tanto. E aí você ainda tem uma barreira que as árvores fazem contra o vento. Então a gente tem, e aqui no estado, na região sul, de Dourados para Ponta Porã, para Antônio João, tem vários exemplos, que é uma região que ocorrem geadas anuais, mais constantes, uma área de LPF, depois da geada, o pasto está verdinho, e é foto clássica também, e do lado seco. Então, assim, além de proteger o animal contra o frio excessivo, né, protege o pasto, de morrer o pasto, de ficar seco. Você tem reserva de madeira, né? Você tem reserva de postes. Isso daí a gente vai ter que falar mais. Não, a gente podia falar um dia só aqui. De eucalipto na próxima, mas vamos voltar numa pauta que é legal para linkar a ILPF com o plano da Embrapa, né, gestada na Embrapa, na realidade, que é o ABC, a Agricultura de Baixo Carbono. Sim. Você consegue falar para nós em rapidão assim, o que é essa ABC, né? Qual que é a intenção dele e o que é o futuro que a gente pode esperar dele? Então, é um projeto extremamente interessante, o Brasil foi pioneiro nesse, né? ABC, que é a Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, né? Aí ficou o ABC. São várias formas que a gente consegue fazer de reduzir, neutralizar ou mitigar a emissão de gases de efeito estufa transformados em equivalente de carbono. Né? Então, foi um... O indexador é o carbono. É o carbono, né? Equivalente de CO2. Foi um plano de governo, que agora ele foi renovado, né? Por mais 10 anos, que o Brasil se comprometeu no protocolo de Kyoto a reduzir as emissões do agro. E o que é mais legal, gente, o agro muitas vezes acaba sendo mal visto e mal falado, mas o Brasil se comprometeu a fazer isso usando o agro, né? Falou, olha, gente, vocês estão fazendo o cálculo errado. O agro, vou te mostrar aqui como que a gente tem, como ele é mitigador em vez de poluidor. Isso é fantástico no Brasil. Exato. Né? Você falou da soja, por exemplo, a soja brasileira, ela usa 0 de adubo nitrogenado. Né? O nitrogênio, ele é o gás mais abundante da atmosfera. Você respirou 78% de nitrogênio. É nitrogênio. N2. Só que a planta não absorve N2. Ela absorve N3 e NH4 ou alguns aminoácidos. Amônia, Então, para você transformar esse N2 da atmosfera em NH3 ou NH4 ou nitratos, né, você precisa de muita energia. Então, bota aí emissão de carbono. E alta pressão, que é emissão de carbono também, e mais o catalisador. Então, você precisa de muita energia. A soja brasileira, Joana Doberai, que você disse, mais a Mariângela Hungria, da Embrapa, né, da Embrapa Soja, trabalham com a fixação biológica do nitrogênio. Então, o Brasil deixa de emitir milhões e milhões de toneladas de carbono só com a cultura da soja. A cultura da soja, a inoculação com o rizóbio da soja. Enquanto outros países você tem que botar a adubação nitrogenada. Então a nossa soja brasileira podia chamar uma soja verde, né? Nós estamos falando de sustentabilidade, então ela é mais sustentável do que a soja dos outros países. Fala do rizóbio para as pessoas entenderem. Tá, rizóbio é uma bactéria. Rizóbio é uma bactéria que ela faz uma simbiose, ou seja, ela se associa à raiz de soja e cria um nódulo, como se fosse um calo, entre aspas, assim, uma inflamação. Só que o que ela faz? Ela pega o N2 da atmosfera e transforma em NH3 para aminoácido da soja.
Ou seja, ela pega o nitrogênio do ar, indisponível para a planta. As bactérias que estão ali usam nitrogênio e transformam no nitrogênio absorvível para a planta. Em contrapartida, a planta fornece carboidrato, sacarose, amido, para bactéria. A bactéria adora. Então os dois se beneficiam, que é uma simbiose perfeita. Simbiose. Só que existe uma especificidade. Então não é qualquer rizóbio. O Brasil é rico de rizóbio, qualquer rizóbio que se associa com a soja. Então a Embrapa trabalhou muito tempo selecionando rizóbios mais eficientes na fixação de nitrogênio. E hoje você vai nas lojas aí, compra um pacotinho de rizóbio, inocula, né? Na soja, semeia e pronto, tá feito. Né? E outros países do mundo não tem isso. Então, um fator do agro, que é a fixação de nitrogênio, é mudança de uso da terra, ou seja, evitar desmatamento, né? O plantio direto, sequestra milhões de toneladas de carbono no solo. Entra também a questão de destinação de resíduos sólidos urbanos, né, que é algo assim. Então, são várias políticas públicas para reduzir a emissão de utilizar a fisiologia, a bioquímica, solo-planta. Solo-planta, atmosfera. E atmosfera, lógico. E aí, então, só para o nosso público entender do ABC, o que é a fixação de carbono que a gente estava comentando até antes aqui, é a transformação do carbono que está na natureza, a planta puxa ele e transforma o açúcar para a bactéria. Sim. E transforma em madeira, né? Madeira, em composto. Material vegetal. Material vegetal, né? Que pode ser a própria palha de cobertura do plantio direto, carbono fixado. Carbono do solo e madeira, lenha. No caso do LPF, a madeira está aqui, ó. Né? Lenha, né? E aí papel, carbono fixado. Né? Carbono fixado. E assim, a importância é até poético, né, o Marcos? A importância da madeira. O primeiro contato seu, quando você chega no planeta, tem a mãe, né? Depois é um berço de madeira. Berço de madeira. E a hora que você vai embora, você vai num caixão de madeira. Ela fala, não, mas eu não vou no caixão não, que eu vou ser cremado. Vai ter madeira no leite, mais gás. Então, assim, você começa com madeira e termina com madeira. Né? Incrível, madeira é onipresente. E é carbono fixado. Carbono fixado. Isso é muito importante as pessoas entenderem, porque a gente gosta de falar, né, fixar carbono, mas o assunto ele fica meio largado no ar. Mas o que é carbono fixado? Madeira. Madeira. Né? E é gás. Assim como o nitrogênio a planta usa para crescer, o carbono que está o CO2, né? CO2, está na atmosfera, ela usa para virar madeira. Ela incorpora no seu. E aí quando a gente faz um churrasco, devolve o CO2. Desincorpora o carbono. Mas é assim, por que a gente fala fixar o carbono? Porque ele está na atmosfera na forma de gás carbônico, CO2, que ele é móvel, né? É um gás. Sim. Aí quando a planta absorve o gás carbônico através da fotossíntese, né? E incorpora lá nos seus carboidratos, ele está fixo na planta. Ele está preso na planta, então ele não está móvel mais, então ele está fixado. Tá fixado. Né? E aí fala-se de sequestro de carbono, fixação de carbono, imobilização de carbono, porque ele está imóvel na planta. Que a gente ouve, né? São sinônimos, né? Assim, se você procurar o dicionário, não é sinônimo, mas no caso da fixação do carbono... Para nós, né, que a gente tem... para bioquímica, o dicionário de bioquímica dá, né? Ele está fixo, imobilizado, né, que não pode sair do lugar. Está travado, sequestrado. Né? Então, são nomes que são usados para você tirar o gás carbônico da atmosfera para reduzir o efeito na realidade estufa. É tirado, né? Mas quando você trabalha conscientemente com isso, a gente começa a computar, né? Porque se você quer fixar carbono, a gente tem que anotar, computar. Eu acho aí que entra a parte da pesquisa. Na realidade, a pesquisa está em tudo. Sim. Mas vamos trazer aqui a azeitona para nossa empada. Sim, vamos lá. Mestrado, estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, porque no mestrado de agronegócio sustentável nós temos dissertações que foram defendidas estudando exatamente LPF. Sim, eu tive 2 orientados que trabalharam com... Todos, né? Passaram, eu queria dar uns 6, 7 nesses anos, mais de 6, pelo menos eu estava lembrando de cabeça umas 6 pessoas. Sim, o último, ele fez o trabalho nesses dados que a gente tem, de quanto que 100 árvores por hectare sequestram de carbono. Oh, que legal. Então você contabilizou. Contabilizamos. E isso é que é legal, porque só plantar árvore, você sabe que está sequestrando, sim. Mas assim, quanto que está sequestrando? Esse é o trabalho. E aí a gente faz uma conta bem rigorosa, que não é o carbono que fixou na árvore inteira, que a gente vai contar. É aquele carbono que vai ficar fixado por mais de 20 anos, imobilizado por mais de 20 anos. Que é aquele carbono que vai para a construção civil. Vai construir um caibro, uma viga, né? Ou vai para um móvel. Ou vai virar um móvel. Ou vai virar um móvel. Né? Hoje, por exemplo, todo o enchimento dos sofás são feitos de eucalipto, né?
que é mais resistente. Então, a gente contou, é o tronco até 18 centímetros de diâmetro. É da base da árvore, que dá 40, 50 centímetros, até 18. Dá mais ou menos 1 metro, 2 Não, metros, dá 2 6, metros. 7 metros de É bem altura. alto. É bem alto. Nós fizemos abate de algumas árvores, né? Ou seja, cortou, pensa que abateu o animal, abateu a árvore, e a gente mediu, ela tem 30, 32, isso com 12 anos, né? E o tronco comercial vai até 6 centímetros, mas o que vai para a serraria vai até 18. Então a gente tem uns 40% da árvore, mais ou menos, que é o que vai ter carbono fixado. Aí desse tronco você tem a água, que não conta, né? Aí você tem outros componentes que não são carbono, e aí você vai serrar uma tora, você vai perder metade dela. É porque você perde com serragem, com a casca, isso, os nós. Exato. Né? Então, você vai ter, a gente considera 50% de aproveitamento. De aproveitamento. Mas pode ser mais, dependendo. Não, pode ter 70%. Tem um sistema sueco que entra o tronco no sistema, ele escaneia e faz corte laser para maximizar. A gente está longe disso ainda, mas aqui no Mato Grosso do Sul tem uma serraria, um ILPF, de 17 mil hectares a fazenda, e eles fazem ILPF 4, 5 mil hectares. E ele está vendendo. Estou falando de sofá porque o gerente lá me falou que ele está vendendo. Deve ser pesado, mas é bom. Está vendendo para Minas, né? Ele já faz na medida e ele está tendo 70% de aproveitamento. Aí, para não errar, a gente considera 50% para estar garantido ali. Uma margem, né? Sim. Uma margem. Legal. Então, aí nesse trabalho, olha que legal, você então conseguiu quantificar matematicamente e também praticamente, usando de forma prática, né? E gerou uma dissertação. Isso, inclusive de um professor lá da Unic de Tangará da Serra. Foi o Márcio. O Márcio, sim, foi o trabalho dele. Ele quer voltar, fazer pós-doutorado. Sim, então, e a gente quantificou. Assim, então, como se diz, é preto no branco, é matemática, é 2 mais 2, está dando 4, não está dando 3,5, não está dando 5, né? É a conta certinha. E teve um outro menino, o Yuri, também, que ele avaliou o sequestro de carbono sobre várias densidades. Tipo assim, quanto de árvore que eu preciso ter no hectare para sequestrar o carbono. Mas que carbono que ele está falando? Como é silvopastoril, o carbono é emitido pelo boi. Né? Porque, desconsiderando que a grama está crescendo. Está crescendo. Você está falando da árvore. Nós estamos falando só da árvore. Só da árvore. Porque a grama crescendo está sequestrando carbono, está fixando a urina, as fezes estão fixando. Sim. Só falando, não, vamos dizer que ele só estraga, né? E vamos usar a árvore. Isso, só o do boi, da emissão por eructação, né? E flatulência. Que eles colocam em torno de o IPCC, né, que é o painel internacional de mudanças climáticas, considera em torno de 1.800 quilos de CO2 equivalente por animal por ano. E aí nós, com 100 árvores por hectare, conseguimos neutralizar de mais de um boi, de 2. E a média de taxa de lotação dos pastos brasileiros, né, é menos de 1. Então a gente conseguiria, num pasto, colocar, de novo, aquele efeito poupa-terra, né? Onde se coloca 1, a gente colocaria o pasto, 2 bois e mais a árvore, num pasto recuperado. E aí o ABC, você citou, tem financiamento para recuperação de pastagens degradadas, né? E a taxa de suporte é 0,5, 0,4, né? Um animal para cada 5 hectares. Bem baixo. Aí que você faz o quê? Você falou um animal para cada 5 hectares. Aí você pega esses 5 hectares, você consegue colocar 10 animais. Então você aumentou. É isso que a gente fala, que você consegue. O Brasil não precisa desmatar mais nenhum pé de árvore. Né? Só renovar o que já tem e plantar a árvore onde foi desmatado. E a gente consegue produzir 2 vezes mais, até 2 vezes e meia mais. O LPF, em cima disso daí, até nós vamos fazer uma provocação final, mas não agora. Que a gente está falando. Deixa eu tomar água primeiro, que eu não assusto. E eu vou tomar uma água também. Em cima desses trabalhos, a gente acaba tendo resposta para falar para as pessoas que o ABC é uma forma organizada de ele renovar o solo e devolver a sustentabilidade, né? Devolver em sustentabilidade. O ABC, ele fomenta, porque ele é um plano que aquelas tecnologias, né? E aí vem a universidade, as pesquisas, você deve ter seus orientados lá, eu tenho os meus do mestrado, né? Que trabalham nisso, mas todas as universidades do Brasil, são tecnologias que reduzem a emissão de CO2 para a atmosfera. Então, o que o ABC faz? Ele financia, dá os juros menores para essas técnicas. Então, foi uma grande sacada do Ministério da Agricultura, ele é vinculado ao Ministério da Agricultura e mais ao Banco Central, é uma política de governo, para dizer o seguinte, os outros países estão fazendo o quê? Nós, do agro, estamos fazendo isso aqui. Estimular a pessoa a pegar recursos, recursos, se ela tiver um projeto que vai
cultivar Isso. ou produzir gado com menos emissão de gás carbônico. Então, o projeto ABC fala, ó, e aí isso é legal, aí o pecuarista fala, mas como que eu vou fazer isso? Fala, bom, a Embrapa tem, como que eu falo? Tem tecnologia, menus, tem tecnologia disponível. Isso, tem tecnologia que você pode olhar lá e falar, ó, vamos fazer essa tecnologia aqui. Isso é legal. Então, a ABC, gente, é uma forma de política econômica para possibilitar as pessoas conseguirem um recurso mais barato para emitir menos carbono. E ter mais sustentabilidade. E eu acho muito justo, porque o problema do mundo, a mudança climática, né, do nosso planeta, é emissão de CO2. Então, se você vai produzir com menos CO2, é lógico que você vai pagar menos juros do dinheiro emprestado. Por favor, né? Então, assim, é bem inteligente a política. E ela foi renovada agora para mais 10 anos, né? Que é o ABC mais. Mais, né? Eu acho que assim, a tendência dela é ir melhorando, porque o ABC mais hoje, ele tem resolução de problemas que não foram resolvidos lá atrás. No primeiro ABC. No primeiro ABC. Vai aprendendo, né? Isso. E assim, se você olhar hoje o mundo, qualquer site de notícias, descarbonização dos processos produtivos é o que tem. Né? A energia fotovoltaica, por exemplo, né? Solar, a eólica lá no Nordeste, tá sendo estimulada porque é uma energia limpa, sem emissão de gás carbônico. Né? E a gente fala da pecuária, mas o grande vilão é o petróleo e o carvão, né? Que são os grandes emissores de gás carbônico, que é um carbono que já está fixado, sequestrado, aí você tira ele das profundezas e joga para a atmosfera, né? Então, esse é um grande problema e aí tem toda uma outra questão de pagamentos de serviços ambientais, tal, que a gente conversaria um dia nesse assunto. Conversaria e ver que o Brasil está à frente. Está à frente, tá. Né? O problema, muitas vezes, é que a gente não faz uma boa propaganda do que a gente está fazendo. E tem até um mito, né? Sim, vamos para o mitos e verdades. Vamos. Aqui nós temos um momento que chama mitos e verdades. A gente falou de eucalipto. Sim. Eu cresci ouvindo que eucalipto seca a nascente, seca a terra e causa erosão. É mito ou verdade? É mito. Assim, é tanto mito que a Embrapa Floresta tem um livro sobre mitos e verdades do eucalipto. Um livro de 400 páginas para você ver o tanto de coisa que tem. Né? E nós estamos aqui falando de pesquisa, tem uma pesquisa na Universidade Federal de Viçosa que comparou uma área de eucalipto na divisa de Minas com o Espírito Santo, né? Plantio de eucalipto, e uma área de Mata Atlântica. Por 3 anos consecutivos. A evapotranspiração, ou seja, o quanto de água que a floresta jogou para a atmosfera e que o eucalipto jogou para a atmosfera foi igual. Olha aí. Ou seja, a árvore, dependendo do ambiente onde ela está, o trabalho é parecido. Exato. E aí tem uma questão, assim, um mito que é um pouquinho de verdade do eucalipto, é que você deve plantar o número de árvores por hectare proporcional à precipitação em milímetros. Ou seja, se você não souber o ambiente, você não planta direito. Então nós temos aqui no Mato Grosso do Sul em torno de 1.200, 1.300 milímetros de precipitação por ano. 1.200, 1.300 árvores por hectare, no maciço. Nordeste, você tem lugar que tem 500, 600, 700 milímetros por ano. Teria que plantar nessa proporção. Né? Marrocos tem uma precipitação baixíssima, então teria que ter menos árvores. Né? Então, assim, mas o eucalipto ele não seca solo. Porque às vezes você fala assim, a gasolina você bota do carro, ela entra em combustão, vira gás carbônico e vai embora. A água acontece o quê? A raiz absorve a água, ela passa por dentro da planta, sai pelas folhas, vai para a atmosfera e chove de novo. E vira nuvem. E vira nuvem e chove de novo. Então, é o ciclo da água. Né? Então, não destrói a água. A impressão que dá é que ele suga e fica para ele na madeira. Não fica. Ele tem água na madeira, claro. Depois que a madeira seca, essa água vai para a atmosfera também. Então, ele não destrói a água, não seca o solo. Pronto. Mais um carimbo de mito. Mito desmistificado. Bom, se a gente ficar aqui o dia inteiro, você vê que a gente não consegue acabar. O assunto é apaixonante. Eu sou apaixonado nesse assunto. Dá para ver. E você já apaixona a gente. Eu acredito que seus alunos ficam apaixonados também. Sim, eles se encantam com esse assunto. Porque o professor, finalizando aqui, o professor Valdemir é orientador no mestrado, já orientou, como vocês viram, vários anos, nossos mestres, e também na graduação. Então ele forma agrônomos, forma mestres e ajuda a formar doutores. Sim, tem vários. Eu não sou credenciado em doutorado, mas tem alunos que fazem doutorado e a gente participa dessa formação. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. E se quiser ouvir história, é comigo mesmo. Vamos marcar mais. Obrigado. Obrigado.